Escute, minha querida, uma advogada acabou de me contar um segredo sobre dívidas que mudou tudo. Minha querida, aqui está a verdade. Por tempo demais, carregamos o fardo silencioso das contas, o nó no estômago toda vez que a caixa de correio nos chama. Você pode ver contas infinitas, mas eu vejo uma oportunidade de liberdade, uma chance de recuperar a paz que você absolutamente merece. Se o peso das contas intermináveis a está fazendo temer abrir a caixa de correio, isso será como abrir uma janela para um alívio puro e refrescante. Hoje, você aprenderá as frases pequenas e poderosas que a permitem legalmente se afastar de 6 dívidas específicas, todas as vezes. Estamos a falar de estratégias reais e acionáveis, minha querida, não de esperanças vagas. Isto não é vaidade, é trabalho de liberdade. Antes que a chaleira cante, pegue um pequeno post-it e escreva isto, clara e ousadamente, com a sua letra mais legível. Não reconheço esta dívida. Envie validação por escrito. Agora, pegue esta pequena e poderosa frase e coloque-a no seu documento de identificação ou guarde-a no seu porta-cartões da carteira. Isto não é apenas um pedaço de papel, doce amiga. Esta pequena nota é o seu escudo, uma microprática pronta no seu bolso, instantaneamente disponível contra aqueles cobradores de dívidas indesejados e muitas vezes agressivos. Esta é a sua vitória rápida hoje, a sua proteção de um minuto. Esta simples frase pode absolutamente transformar a forma como lida com aquelas chamadas intimidantes, por vezes insistentes. Ela a capacita, devolvendo-lhe o controle quando eles tentam roubá-lo. Lembre-se dela. Pratique dizê-la em voz alta, mesmo em voz baixa, até que se sinta natural, até que se sinta como asterisco a sua asterisco verdade. É o seu novo roteiro inegociável, um ato silencioso de desafio. Agora, vamos falar sobre essas 6 dívidas específicas que você pode não ter que pagar. Vamos aprofundar, mas mantendo a leveza, ok? Trata-se de empoderamento, não de sobrecarga. Cada passo é um passo em direção à sua paz financeira. Primeiro, dívidas antigas que ultrapassaram o prazo de prescrição ***. Amiga, vamos simplificar isto porque é importante. Estas dívidas têm uma data de validade, uma data legal de validade que os credores muitas vezes esperam que você tenha esquecido, convenientemente. As chamadas dos cobradores podem parecer agressivas, até ameaçadoras, concebidas para impulsionar a uma ação imediata. Mas os seus direitos são claros, gravados em pedra nas leis de proteção ao consumidor. Imagine a imensa paz de saber que um cobrador de dívidas não tem absolutamente nenhuma base legal, nenhum poder sobre si. É precisamente isso que estamos a procurar aqui, minha querida. Na primavera passada, Betty, uma mulher enérgica de 72 anos, recebia chamadas incessantes por uma associação de ginásio de mais de 10 anos atrás. Os seus joelhos tinham começado a doer muito antes de ela parar de ir, mas a faturação continuava a chegar, e depois as chamadas agressivas. Parecia um problema que destruiria o mundo, um aborrecimento sem fim que roubava a sua paz matinal, perturbava as suas tardes tranquilas. Ela até tinha tentado argumentar com eles, explicando que não usava o ginásio há uma década. Cada chamada a deixava a sentir-se diminuída, estressada e até fisicamente tensa, com os ombros encolhidos pela preocupação. Mas então ela lembrou-se do nosso pequeno segredo, aquela frase simples e poderosa do seu cartão da carteira. Asterisco situação. Asterisco Betty era assediada diariamente por chamadas agressivas por uma dívida de mais de 10 anos, uma associação de ginásio que ela já não usava e sentia-se demasiado culpada para discutir. As chamadas incessantes causavam-lhe uma ansiedade significativa e roubavam-lhe a paz. Asterisco escolha. Asterisco em vez de discutir, ignorar ou sentir-se culpada, ela escolheu usar o roteiro exato do seu cartão da carteira. Decidiu afirmar os seus direitos calmamente. Asterisco mudança. Asterisco na próxima vez que o telefone tocou, Betty respirou fundo e calmamente disse-lhes claramente: não reconheço esta dívida. Envie validação por escrito. Ela repetiu, palavra por palavra, quando tentaram interrompê-la com os seus roteiros habituais. As chamadas pararam em poucos dias. Ela encontrou paz e aquela dívida específica desapareceu da sua vida, legalmente. Foi uma vitória para sua paz de espírito. O que fazer, minha querida? Não reconheça a dívida. Isto é absolutamente crucial.
Nunca, jamais, faça sequer um pequeno pagamento, pois isso pode, inadvertidamente, reiniciar o relógio, renovando o prazo de prescrição. É como dar uma nova vida, fresca, a uma dívida zumbi. Sempre, sem exceção, solicite uma carta de validação da dívida por escrito. Isso os força a provar que a dívida é legítima, a provar que é sua e a provar que ainda está dentro do período legal de cobrança. Conheça o prazo de prescrição do seu estado para várias dívidas. Varia muito, mas a maioria cai entre 3 a 7 anos. Uma pesquisa rápida e capacitadora por seu estado prazo de prescrição dívida irá armá-la com este conhecimento vital. A sua frase exata quando ligam é simples e deve ser consistente, todas as vezes. Não reconheço esta dívida. Envie validação por escrito. Esta abordagem funciona porque roteiros claros encurtam as chamadas e aceleram a resolução limpa. Eles muitas vezes passam para alvos mais fáceis quando percebem que você conhece os seus direitos e não será facilmente intimidada. Os sinais de alerta aqui são óbvios: admitir que a dívida é sua ou fazer um pequeno pagamento. Isso pode prendê-la, querida, criando uma nova janela legal para eles a perseguirem. Lembre-se da formulação de poder tranquilo. Você não está a ser difícil, está simplesmente a ser clara, firme e totalmente dentro dos seus direitos legais. Falando de limites claros, às vezes a dívida vem de um lugar de luto, um momento em que a clareza parece impossível, quando os nossos corações estão pesados. Vamos abordar a próxima com delicadeza. A seguir, falemos sobre ** dívidas de um cônjuge falecido que não eram conjuntas ***. Minha querida, aqui está a verdade, você pode não ser pessoalmente responsável por essas dívidas, e é essencial entender isso. Este é um momento incrivelmente difícil, cheio de dor, confusão e muitas vezes profunda solidão. Os credores, infelizmente, às vezes tentam cobrar de cônjuges sobreviventes, aproveitando-se do luto, da culpa ou simplesmente de um mal-entendido da lei. Eles contam com você estando muito sobrecarregada, muito vulnerável para questioná-los. Eles exploram a sua empatia natural. O amado marido de Marta, George, faleceu subitamente após um longo e amoroso casamento. Pouco depois, enquanto ela ainda estava a navegar pelo seu profundo luto e pelo labirinto dos arranjos fúnebres, as chamadas de cobrança começaram por um cartão de crédito unicamente em nome dele. O saldo não era enorme, talvez alguns milhares de dólares, mas as chamadas implacáveis, quase diárias, adicionavam um imenso peso emocional ao seu já esmagador luto. Ela sentia um fardo de culpa, como se devesse pagá-lo, embora não fosse o seu cartão, não fosse a sua assinatura. Era esmagador, uma nuvem escura que se somava à sua tristeza. Ela preocupava-se desesperadamente com a forma como isso afetaria as suas modestas poupanças, a sua segurança futura. Situação. Marta estava profundamente de luto pela morte do seu marido e começou a receber chamadas agressivas de cobrança por um cartão de crédito unicamente em nome dele. Ela sentia um profundo fardo de culpa, pressão financeira e grande sofrimento emocional. Escolha. Uma amiga compassiva, uma secretária jurídica reformada, aconselhou a procurar informações sobre as leis de dívida conjugal no seu estado, lembrando-lhe que o luto nos torna vulneráveis. Marta, embora cansada, optou por educar-se e procurar aconselhamento profissional. Mudança. Ela soube que no seu estado, apenas a herança dele era responsável pelas dívidas unicamente em nome dele, não os seus bens pessoais. Armada com este conhecimento vital, Marta direcionou todas as perguntas apropriadamente. Ela usou um roteiro firme, mas gentil, uma pequena tática que demonstrava a sua confiança. Ela protegeu os seus bens pessoais e, mais importante, encontrou uma profunda medida de paz ao saber que não estava legalmente obrigada a pagar uma dívida que não era sua. A herança, supervisionada pelo advogado testamentário, tratou disso sem que ela tivesse de carregar o fardo emocional ou financeiro. Ela pôde finalmente concentrar-se na cura. O que fazer? Entenda as leis específicas do seu estado em relação à dívida conjugal. Geralmente, as dívidas individuais são responsabilidade da herança da pessoa falecida e são pagas a partir dos seus bens antes que qualquer coisa seja distribuída aos herdeiros.
Não pague nem prometa pagar nada até confirmar a sua obrigação legal. Direcione todos os credores para a herança do seu falecido cônjuge, não para você pessoalmente. Se não houver herança, ou se ela for insolvente, o que significa que não há bens suficientes para cobrir as dívidas, o credor pode simplesmente ter que anular a dívida. Você não é responsável pelo que não assinou, querida. A sua frase exata firme, mas gentil, uma pequena tática que impõe respeito e clareza. Obrigada por esperar. Minha querida, a herança tratará disso. Por favor, direcione todas as perguntas para lá. Ou, se precisar ser breve e assertiva, especialmente num dia longo e difícil. Serei breve, a minha principal preocupação é que este é um assunto da herança. Por favor, contacte o nome do executor advogado em número de telefone. Esta é uma formulação de poder tranquilo. Você não está a ser difícil, está a ser clara, durante um período em que tem todo o direito de proteger a sua paz, os seus bens e o seu bem-estar emocional. É um ato de autopreservação, não de egoísmo, e é totalmente legal. Agora, vamos mudar o nosso foco para algo que muitos de nós enfrentamos. O labirinto das contas médicas, um verdadeiro emaranhado até para os mais organizados entre nós. Terceiro, vamos abordar asterisco asterisco contas médicas com recusas de seguro ou erros de faturação asterisco asterisco. Minha querida, você merece faturação precisa todas as vezes. E deixe-me dizer-lhe, os erros são muito mais comuns do que você pensa, um número chocante, na verdade. Além disso, as apelações funcionam mais frequentemente do que você espera, muito mais frequentemente do que nos fazem acreditar. Isto não é apenas sobre dinheiro. É sobre respeito pelos seus dólares arduamente ganhos, pela sua saúde e pela sua paz de espírito. Clara, uma mulher meticulosa que se orgulhava de gerir os seus assuntos com precisão, deparou-se com uma enorme e desconcertante conta hospitalar após um pequeno procedimento ambulatorial. O seu seguro recusou uma grande parte, citando, não medicalmente necessário, uma frase que sempre soa como um desprezo. Ela sentiu-se completamente sem esperança, os números na conta desfocando-se numa montanha assustadora que ela não conseguiria escalar, pronta para pagar tudo apenas para fazer o stress desaparecer, para fazer os maus sentimentos pararem. A ideia de lutar contra isso, vasculhar uma papelada interminável, fazer inúmeras chamadas, parecia uma doença completamente diferente. Asterisco situação. Asterisco Clara recebeu uma conta hospitalar assustadora com uma recusa significativa do seguro, sentindo-se sobrecarregada, derrotada e pronta para pagar tudo para acabar com o stress. Asterisco escolha. Asterisco em vez de uma rendição imediata, ela lembrou-se do conselho calmo e firme de uma amiga. Sempre questione, sempre apele. Ela decidiu apelar da recusa, embora parecesse uma tarefa monumental e impossível. Ela solicitou uma fatura detalhada, algo que não tinha considerado antes, um pequeno vislumbre de esperança. Asterisco mudança. Asterisco durante o tedioso processo de apelação, que levou várias chamadas e cartas ao longo de semanas, um milagre aconteceu. Eles encontraram um erro de codificação simples, mas crucial. Um erro de um único dígito, um código mal colocado, tinha mudado completamente a sua cobertura para o procedimento. Uma vez corrigido, o seu seguro cobriu quase toda a conta, reduzindo a sua despesa do próprio bolso de milhares para meras centenas. Ela economizou milhares de dólares, é mais importante, ganhou imensa confiança simplesmente ao perguntar, ao persistir e ao manter-se firme. O que fazer? Sempre solicite uma fatura detalhada, não apenas o extrato resumido. Analise cada linha. Procure por cobranças duplicadas, datas incorretas ou serviços que você realmente não recebeu. Apele a todas as recusas, mesmo por valores aparentemente pequenos. A persistência absolutamente compensa na faturação de cuidados de saúde. Não tenha medo de pedir para falar com um supervisor ou mesmo com o defensor do paciente do hospital. Se acabar por ter que pagar por si mesma, negocie um preço à vista mais baixo asterisco antes asterisco de fazer qualquer pagamento. Os hospitais muitas vezes têm programas de assistência de caridade ou descontos significativos disponíveis para pagamento imediato em dinheiro. Você só precisa perguntar, educadamente mas com firmeza. A sua frase exata para a clínica é clara, direta e empoderadora, uma afirmação tranquila dos seus direitos.
A minha principal preocupação hoje é esta conta. Quais são as minhas opções de recurso e quando faremos o acompanhamento? Seja educada, mas inabalável. Esta abordagem funciona porque roteiros claros encurtam as chamadas e aceleram resoluções limpas para problemas de faturação frequentemente complexos. E em dias cansados, lembre-se da ciência aqui. O stress financeiro eleva o cortisol, aquela hormona de stress desagradável e exaustiva. Mesmo o ato de preparar-se para fazer uma chamada pode desencadeá-lo. Então, antes de ligar, faça 3 expirações longas, lentas e profundas. Esta simples microprática empurra o seu nervo vago de volta à calma, tornando-a mais clara, mais resiliente e mais eficaz para a conversa que se segue. O seu corpo e a sua mente agradecerão. Do stress das contas médicas ao dreno subtil, quase invisível, de despesas esquecidas, vamos descobrir aqueles vazamentos silenciosos no orçamento que podem somar-se mais rápido do que você pensa. Quarto, considere ** assinaturas e associações não utilizadas ***. Minha querida, aqui está a verdade. Taxas ocultas e renovações automáticas, esquecidas, drenam o seu orçamento silenciosamente, como um vazamento lento e despercebido no seu balde financeiro. Estas são pequenas armadilhas sorrateiras que juntam centavos e os transformam em euros ao longo do tempo, corroendo silenciosamente as suas poupanças. Nós, mulheres mais velhas, que valorizamos a sabedoria e a frugalidade, que aprendemos a fazer o dinheiro render, não sobrevivemos tanto tempo a desperdiçar dinheiro em truques ou coisas que não usamos ativamente. Essa é a sabedoria da velha guarda, querida, transmitida por gerações. Ellen, uma amiga minha, uma mulher perspicaz na casa dos 60 e poucos anos, com um olhar atento aos detalhes, percebeu que ainda estava a pagar uma assinatura de revista que não tocava há 3 anos, os exemplares não lidos a acumular pó no canto da sua sala de estar. Outra querida amiga, Joan, descobriu que um antigo serviço de streaming estava a renovar-se automaticamente há anos. Embora ela tivesse mudado para uma plataforma diferente e preferida um ano antes, e não tivesse feito login uma única vez. Estes não eram valores enormes individualmente, talvez 10 ou 15 euros por mês, mas combinados, eram um dreno significativo e desnecessário nos seus rendimentos fixos. Asterisco situação. Asterisco Ellen e Joan estavam, sem saber, a pagar por assinaturas e serviços que já não usavam, drenando silenciosamente os seus orçamentos mês após mês. Asterisco escolha. Asterisco Ellen, inspirada por um podcast financeiro, comprometeu-se a uma revisão mensal dos seus extratos bancários, circulando qualquer cobrança recorrente que não reconhecesse imediatamente ou usasse ativamente. Joan, vendo o sucesso de Ellen, seguiu o exemplo, tornando um ritual regular de revisão com um sorriso, enquanto bebia o seu chá matinal. Asterisco mudança. Asterisco quando Ellen ligou para cancelar a sua revista, tentaram vender-lhe mais, oferecendo ofertas especiais, mas ela manteve-se firme com o seu roteiro, declarando a sua intenção educadamente, mas sem vacilar. Ela economizou uma pequena fortuna, apenas prestando atenção e fazendo aquela chamada crucial. Joan descobriu que estava a pagar quase 20 euros por mês há mais de um ano por um serviço de streaming, no qual não tinha feito login. Com uma única chamada telefônica, educada e firme, ela cancelou e até conseguiu um reembolso parcial, devido à política de renovação automática não ter sido claramente comunicada no passado. Ambas descobriram uma nova clareza financeira, uma sensação de controlo e um doce impulso ao seu fluxo de caixa mensal. O que fazer, querida? Reveja os seus extratos bancários mensalmente para cobranças recorrentes. Circule qualquer uma que não reconheça ou use ativamente. Faça disso uma vitória de um minuto, uma tarefa alegre de recuperar o seu dinheiro. Ligue diretamente às empresas para cancelar, declare a sua intenção de forma clara e firme. Esteja preparada para que os especialistas em retenção tentem mantê-la. Basta repetir a sua intenção, sem vacilar. Se encontrar resistência, às vezes contestar uma cobrança não autorizada diretamente na sua aplicação bancária ou ligando para o seu banco pode funcionar, especialmente se tiver prova de não utilização. A sua frase exata para assuntos financeiros, firme e clara.
Por favor, cancele a minha associação e reembolse quaisquer cobranças a partir de data específica para o método original, por favor. Seja específica, seja educada, seja firme. Planos no papel sobrevivem a estacionamentos, por isso mantenha a revisão dos extratos um hábito consistente. Faça disso o seu ritual de revisão com um sorriso, a rever enquanto saboreia o seu chá matinal, um momento de vigilância pacífica. Os sinais de alerta estão sempre por aqui. Renovações automáticas, sem consentimento claro, ou táticas de vendas de alta pressão concebidas para manter subscrita quando declarou claramente que quer cancelar. Não caia nelas, querida. Confie na sua sabedoria. Agora, vamos falar sobre proteger o seu maior investimento, o seu santuário, o seu fundo de reforma, o seu querido lar. Quinto, falemos sobre *** penhoras por reparos domésticos de empreiteiros sem escrúpulos ***. Minha querida, aqui está a verdade, a sua casa é o seu santuário, o seu fundo de reforma, provavelmente o seu maior bem. Deve ser protegida ferozmente. Empreiteiros sem escrúpulos podem ameaçar essa segurança com penhoras injustas, transformando um simples reparo num pesadelo financeiro que pode comprometer a sua paz e a sua propriedade. Evelyn, uma mulher ágil de 75 anos, precisava que o seu telhado fosse reparado após uma tempestade de inverno particularmente severa. Ela contratou um empreiteiro local, com um site elegante e um sorriso amigável. Ele insistiu em ser pago na totalidade adiantado, prometendo um desconto para pagamento imediato. Em poucas semanas, o telhado começou a vazar novamente, pior do que antes, causando danos de água dentro do seu sótão e sala de estar. Quando ela ligou para ele recusou-se a arranjar sem mais dinheiro para complicações imprevistas e, na verdade, ameaçou colocar uma penhora na casa dela se ela não pagasse por esses supostos reparos extra. Ela sentiu-se violada, a sua confiança profundamente traída e a sua casa ameaçada, verdadeiramente abalada no seu íntimo. Situação. Evelyn pagou um empreiteiro na totalidade, adiantado por um reparo no telhado, que se mostrou defeituoso. E o empreiteiro, então, ameaçou uma penhora injusta na casa dela quando ela se recusou a pagar mais para consertar o trabalho de má qualidade dele. Escolha. Sentindo uma imensa pressão, mas também um profundo senso de injustiça, Evelyn recusou-se a ser intimidada. Ela procurou aconselhamento jurídico imediatamente numa sociedade de apoio jurídico local, que a aconselhou sobre os seus direitos como consumidora. Ela também documentou meticulosamente todas as comunicações, tirou fotos dos danos contínuos e manteve um registro detalhado. Mudança. Armada com conhecimento jurídico vital e forte documentação, Evelyn conseguiu defender-se com um poder tranquilo e firme. O advogado da Sociedade de Apoio Jurídico ajudou a escrever uma carta firme, declarando os seus direitos, delineando a quebra de contrato do empreiteiro e ameaçando ação legal por fraude se ele prosseguisse. O empreiteiro, percebendo que não tinha nenhuma reclamação legítima contra uma idosa informada, recuou, evaporando da vida dela. Evelyn protegeu o seu maior bem, salvou as suas poupanças e aprendeu uma lição poderosa sobre verificar empreiteiros e nunca, jamais, pagar adiantado. O que fazer? Sempre obtenha orçamentos por escrito e contratos detalhados antes que qualquer trabalho comece. Este documento é sua proteção, o seu escudo legal. Nunca pague na totalidade adiantado. Em vez disso, use um cronograma de pagamentos claro, ligado a marcos concluídos, por exemplo, 25% adiantado para materiais, 25% após a estrutura, 25% após a cobertura estar completa, e os 25% finais apenas após a conclusão e sua satisfação. Se um empreiteiro ameaçar uma penhora injusta, consulte. A sua linha de limite exata quando o trabalho está incompleto é firme e inegociável. Não posso autorizar o pagamento final até que o trabalho seja concluído de acordo com as especificações do contrato. Posso oferecer pagamento parcial para marcos concluídos, mas não a soma final até estar totalmente satisfeita. Lembre-se, o que é lento é barato. O que é apressado é caro. Esta é a sabedoria da velha guarda, querida. Nós, mulheres mais velhas, não sobrevivemos tanto tempo a desperdiçar dinheiro em trabalho de má qualidade ou maus negócios. Os sinais de alerta são cruciais aqui.
exigências apenas em dinheiro, sem contrato por escrito, táticas de alta pressão ou exigir o pagamento total adiantado. Esses não são apenas sinais de aviso. São sinais gritantes para se afastar, minha querida, e encontrar um profissional respeitável e confiável. Sempre obtenha pelo menos 3 orçamentos, verifique várias referências minuciosamente e verifique as licenças e o seguro. Esta é a sua âncora de sabedoria e frugalidade, garantindo que o seu santuário permanece seguro. Finalmente, vamos falar sobre uma dívida que pode parecer uma sombra teimosa de um passado distante, por vezes seguindo-nos para os nossos anos verdadeiramente dourados. Finalmente, dívidas de empréstimos estudantis que podem qualificar-se para perdão ou pagamento com base na renda ***. Minha querida, aqui está a verdade. Esta dívida pode parecer verdadeiramente esmagadora, um eco de décadas passadas, especialmente se for de ajudar um filho ou neto, ou da sua própria louvável busca por educação continuada. Não sofra em silêncio. Opções absolutamente existem, mais do que você pode imaginar. É hora de exibir o seu brilho, querida, e confrontar isto, não com medo, mas com determinação. Dorothy, uma mulher notável de 80 anos, carregou um pesado fardo de velhos empréstimos estudantis por anos, empréstimos que ela tinha feito para obter o seu certificado de professora muitas décadas atrás. Ela sentia-se verdadeiramente sem esperança, pensando que morreria ainda a pagá-los, um fluxo interminável de pagamentos que parecia uma corrente inquebrável em torno do seu futuro financeiro. A sua saúde estava a falhar, tornando mais difícil gerir as suas finanças e navegar pela complexa papelada, e o stress era palpável, um zumbido constante de ansiedade. Situação. Dorothy, aos 80 anos, lutava com dívidas de empréstimos estudantis de décadas, acreditando que não tinha saída, sentindo-se sem esperança, presa e profundamente estressada pelo fardo financeiro e pela sua saúde em declínio. Escolha. Uma assistente social, compassiva no consultório do seu médico, notou a sua angústia e sugeriu gentilmente que ela explorasse opções de alívio de empréstimos estudantis, explicando que as regras tinham mudado. Dorothy, embora cética e cansada, decidiu investigar, fazendo uma chamada hesitante. Mudança. Ela soube sobre o perdão por invalidez total e permanente, TPD, um verdadeiro salva-vidas para aqueles que já não conseguem se envolver em atividade lucrativa substancial devido à saúde. Com a ajuda empática do seu médico para preencher a papelada, ela candidatou-se. O perdão foi concedido, eliminando completamente os seus empréstimos estudantis federais, reduzindo dramaticamente os seus pagamentos a zero. Isso a libertou de um fardo que ela pensava que carregaria para o túmulo. Ela ganhou uma imensa liberdade financeira, é mais importante, uma profunda sensação de paz e dignidade nos seus anos finais. Isto reformulou a sua autoconversa negativa, transformando "estou presa" em "estou livre, estou finalmente livre". O que fazer? Primeiro, explore o perdão por invalidez total e permanente, ou TPD, se um médico certificar que você não consegue se envolver em atividade lucrativa substancial devido a uma deficiência física ou mental. Isso pode eliminar completamente os empréstimos estudantis federais. Segundo, investigue os planos de pagamento com base na renda, ou IDER. Estes podem ajustar os seus pagamentos mensais com base na sua renda atual e no tamanho da família, às vezes reduzindo-os a zero ou até a um valor muito pequeno. Terceiro, procure aconselhamento acreditado de uma organização sem fins lucrativos especializada em dívidas de empréstimos estudantis. Eles podem ajudá-la a navegar pela complexa papelada, entender as suas opções específicas e ser a sua defensora. A sua frase exata ao procurar informações é clara e direta. Preciso de informações sobre o perdão por invalidez total e permanente para os meus empréstimos estudantis. Ou, preciso entender as minhas opções para pagamento com base na renda para os meus empréstimos estudantis federais. E aqui está algo importante para os dias cansados, para aqueles momentos em que o peso parece demasiado grande. Se ligar parece demasiado, se a sua energia está baixa, encontre uma amiga ou familiar de confiança que possa sentar-se consigo
ou até ajudar a fazer essas chamadas. Isto não é fraqueza, doce amiga, é sabedoria profunda, saber quando se apoiar na sua comunidade. Lembre-se, nessas noites sem sono, quando a ansiedade ataca, pratique o seu micromovimento. Ok, estou acordada. O descanso ainda é restaurador. Vou respirar e apagar as luzes. Essa microprática para a ansiedade também se aplica aqui. O cortisol sobe antes do amanhecer e o stress da dívida certamente não ajuda. Expirações longas e lentas empurram o nervo vago de volta à calma, então lembre-se de respirar, profunda e frequentemente. Mesmo que caminhar seja demais, faça 10 elevações suaves de calcanhar na bancada da cozinha ou simplesmente estique os braços acima da cabeça. Cada pequeno movimento proativo ajuda a sentir-se mais no controlo, mais corporificada. Minha querida, aqui está a verdade, você tem um imenso poder sobre a dívida. Conhecer estes 6 tipos de dívidas das quais você pode legalmente se afastar é apenas o começo da sua jornada em direção à liberdade financeira. O fio condutor aqui, doce amiga, é o conhecimento, a comunicação clara e a autodefesa inabalável. Sejamos honestas por um momento, querida. Tantas vezes, evitamos o correio, deixamos as chamadas irem para a caixa de mensagens, esperando que o problema simplesmente desapareça no éter. Mas o silêncio apenas empodera os cobradores de dívidas. A sua frase de post-it no documento de identificação, não reconheço esta dívida. Envie validação por escrito, é o seu lembrete constante e tranquilo para se envolver com poder, não com medo. Este simples escudo contra cobradores de dívidas indesejados, pronto no seu bolso, muda completamente a dinâmica. Transforma-a numa consumidora informada, não num alvo vulnerável. Aqui estão mais algumas pontes de ritmo, algumas âncoras de sabedoria e frugalidade e micropráticas para uma paz de espírito contínua. Asterisco, 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 a documentação é a sua melhor amiga. Asterisco, asterisco, mantenha registros meticulosos e organizados de todas as comunicações, pagamentos e solicitações de validação. Se não está por escrito, querida, não aconteceu. Esta sabedoria da velha guarda significa que nunca terá de se atrapalhar, terá sempre a sua prova. Asterisco, 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 conheça os seus direitos. Asterisco, asterisco, familiarize-se com a Lei de Práticas Justas de Cobrança de Dívidas, FIDPA. Esta lei federal vital protege-a de práticas de cobrança de dívidas abusivas, injustas ou enganosas. Se um cobrador a assediar, ameaçar ou mentir, ele está a infringir a lei, e você tem recurso. Asterisco, 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 agências de proteção ao consumidor. Asterisco, asterisco, não hesite em contactar a Agência de Proteção Financeira ao Consumidor, CFPB, ou o Procurador-Geral do seu estado, se acreditar que está a ser injustamente alvo ou se um cobrador de dívidas estiver a violar os seus direitos. Eles estão lá para ajudar, um recurso muitas vezes negligenciado. Asterisco, 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 vitórias de 1 minuto. Asterisco, asterisco, após cada chamada telefônica sobre dívida, anote imediatamente a data, hora, nome da pessoa com quem falou e um resumo breve e objetivo da conversa. Esta vitória de 1 minuto poupa horas de stress futuro e fornece prova irrefutável. Asterisco, 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 ateste do sapato. Asterisco, asterisco, antes de assinar qualquer contrato, especialmente para reparos domésticos ou novos serviços, pergunte-se: isto parece-me bem intuitivamente? Eu conseguiria desistir deste negócio com confiança se algo parecesse errado? Se não, faça o teste do sapato. Afaste-se, pense bem, obtenha mais informações, procure uma segunda opinião. O seu instinto é uma ferramenta poderosa, aprimorada por anos de sabedoria e experiência. Asterisco, 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 linguagem empoderadora. Asterisco, asterisco, quando precisar de impor um limite. Lembre-se da fórmula de poder tranquilo. Não consigo fazer isso, mas posso oferecer um sim menor e claro. Por exemplo, se um cobrador pedir detalhes financeiros pessoais ao telefone, não posso fornecer essa informação sensível por telefone, mas posso oferecer-me para rever qualquer dívida validada que me envie por escrito. Asterisco, 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 reenquadrar o stress da dívida. Asterisco, asterisco, pode sentir-se sobrecarregada, envergonhada ou oprimida, mas eu vejo uma mulher forte e sábia, pronta para tomar o controlo, afirmando a sua dignidade e recuperando a sua paz. Não deixe que a dívida defina o seu valor.
O seu valor, minha querida, é inerente, inabalável e inestimável. Procure recursos, garanta a sua paz. Qual destas dívidas lhe parece o fardo mais pesado neste momento? Quais 2 hábitos você começará hoje para recuperar a sua liberdade financeira e paz de espírito? Partilhe os seus pensamentos abaixo. A sua experiência e coragem podem inspirar outra pessoa. Isto não é vaidade, é trabalho de liberdade. Estou a torcer por você, minha querida. Lembre-se, você tem a sabedoria, a força e agora o conhecimento para navegar por isto. Avance, reivindique a sua liberdade.